Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Abrimos no livro de Salmo, o número de 127, Salmo 127, farei a leitura dos versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Bem, pela palavra do Senhor, que de fato possamos agir de acordo com aquilo que o Senhor tem nos prescrito, com os seus mandamentos, com a sua lei, que possamos fazer aquilo que nos cabe, mas, acima de tudo, que possamos descansar na soberania, no cuidado, nos decretos do Senhor. Convido nosso irmão Wagner, que nos dirija numa oração de invocação e louvor ao Senhor. Amém. Convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no livro de João. Temos feito a leitura continuado do livro de João. Hoje terminaremos o capítulo de número 9, fazendo a leitura dos versículos 35 até o 41, e também o capítulo 10, dos versículos 1 a 6. Convido os irmãos a se colocarem em pé, façamos uma leitura responsiva. Livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Graças pela palavra do Senhor e por Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Ainda em pé, vamos agora louvar ao Senhor com os nossos cânticos. Vamos cantar o hino 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Êxodo, no capítulo 20. Começamos novamente a leitura dos 10 mandamentos. Farei a leitura dos versículos 1 a 3. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler também 1 Crônicas,
capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então temos aqui o primeiro dos 10 mandamentos. E o que nos exige, quais são os deveres exigidos nesse primeiro mandamento? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 104, responde essa pergunta dizendo: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Amém. Que possamos andar dessa forma, não somente tendo ao nosso Deus como Deus somente de boca, mas também em nossas ações, que possamos viver essa realidade, vivendo as nossas vidas, o nosso dia a dia, como Ele sendo o nosso único e verdadeiro Deus. Convido os irmãos mais uma vez a nos colocarmos em pé para cantarmos louvores ao Senhor. Nós vamos cantar o Salmo 103, dos versos 1 ao 6. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que existe em mim. Bendiga, pois seu nome é santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dos seus benefícios não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões, quem sara de todas as tuas doenças, tua vida da cova salva, e a tua cabeça coroa de graça e amor. Quem tua velhice cumula de bens aparta, de sorte que tua mocidade como águia se renovará. Justiça ao Senhor executa e julga a todos os oprimidos. Ao servo Moisés seus caminhos Deus manifestou. Seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão. Para sempre sua ira o Senhor não conserva, nem censura para sempre. Não temos tratado conforme o nosso transgredir.
nem nos retribui, pois constante requer nosso mal. Deus ama o que o teme, tal qual sobre a terra se alteia o céu. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos agora a nos colocarmos em oração silenciosa, de confissão de nossos pecados ao Senhor. Depois de alguns instantes, eu convido o nosso irmão presbítero Sidney que nos dirija numa oração de agradecimento pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Oremos. Amém. A palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, nos traz a declaração desse perdão que recebemos em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Convido os irmãos, uma vez mais, a nos colocarmos em pé, para adorarmos ao Senhor com os nossos cânticos. Depois a palavra está com o pastor René. Vamos continuar cantando, agora até o final, do Salmo 103. E quanto Oriente, Ocidente se distam, assim Deus de nós afasta os nossos pecados, tal Pai que do Filho tem dó. Assim dos que o temem, demonstra o Senhor compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias do homem comparam-se à relva,
erva, assim como a flor do campo. O homem floresce, mas desaparece também. Mas murcha ao vento que nela soprando está. Daí em diante não mais se conhece qual é o seu lugar. Desde eternidade a eternidade, a misericórdia segue a todos que o temem, justiça sobre as gerações, a todos que guardam o pacto firmado por Deus, e para os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e todas as hostes de anjos a Deus bendizei. Grandiosos em força, que sua palavra cumpris, e as ordens de Deus, todas elas à risca assim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós os seus ministros, que sua vontade fazeis, bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, e em todo domínio de Deus, sim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8, os versos de 1 a 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos de 1 a 11. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão em vossas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos cantar louvores ao Senhor, dirigir a nossa súplica. Isso é, de fato, um grande privilégio. Agora, Senhor, dá-nos Tua graça para que ouçamos a Tua doce palavra, que será exposta, e que possamos recebê-la como de fato ela é, a Tua bendita e gloriosa palavra. Nós Te louvamos por isso e suplicamos o Teu auxílio. Também rogo ao Senhor que minhas fraquezas e pecados não se tornem impedimentos nesse momento, mas tão somente possa transmitir a Tua palavra com fé no poder do Teu Espírito. É a nossa súplica, é o nosso anseio, é em Cristo Jesus. Amém. Amém. Por que não há mais condenação se você ainda comete pecado? Porque Paulo pôde afirmar no verso 1 que não há mais condenação para os que estão em Cristo, se estes que estão em Cristo ainda cometem pecados. Por quê? O texto que lemos, os versos de 8, capítulo 8, os versos de 1 a 11, o apóstolo Paulo vai responder a essa pergunta. E ele vai mostrar então aos crentes que a nossa luta interna contra o remanescente do pecado, esse remanescente que nos leva a cometer pecados, ou seja, atos pecaminosos, que esta luta e esta presença desse remanescente em nós e até os próprios atos praticados não se constituem impedimento para aqueles que estão em Cristo, porque todas estas coisas já foram completamente resolvidas na cruz. E Paulo então vai discorrer sobre como Deus resolveu todas estas coisas na cruz por meio do seu Filho. Quando Paulo diz agora, pois, nenhuma condenação há, Paulo retorna à consolação do verso 25 do capítulo anterior. Paulo está assegurando aos crentes, aos que estavam em conflito, em que percebiam, por exemplo, que enquanto eles buscavam santidade, cometiam pecado, Paulo se dirige a essas pessoas e diz: não pense que porque você luta contra o seu pecado, porque você se flagra cometendo pecado, não pense que o trabalho de Cristo foi em vão. Também não pense que a eficácia da obra de Cristo e do Espírito tenha falhado. Não diminua a ação bendita de Deus para salvá-lo, mas entenda, isso faz parte da vida do salvo. A vida do salvo não é uma vida simples, ela tem a sua complexidade. O mortificar a si mesmo não é algo que acontece naturalmente, mas é algo que acontece mediante grande esforço do crente em submissão ao Senhor e à sua palavra. Portanto, nesta luta contínua que os crentes possuem, eles devem manter seus corações cativos à verdade de que a obra de Cristo foi perfeita, eficazmente completa, não há nada mais que precisa ser feito. Ainda que ao longo da nossa vida possamos achar que porque fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo ou não alcançamos aquilo, sejamos tentados a diminuir a obra do Senhor Jesus Cristo no que diz respeito ao seu poder e à sua eficácia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Paulo diz. Ainda que os crentes estejam completamente cercados pelo pecado, tanto o que está nele como o que está no outro, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo estão completamente livres do poder da morte e do próprio poder do pecado. Estão completamente livres da maldição da queda, ainda que vivam num mundo caído, ainda que experimentem lutas,
como pessoas remidas, mas que antes eram caídas. Não há mais condenação, diz o apóstolo Paulo. Os que estão em Cristo Jesus podem gozar de paz, como é dito no verso de número 6, porque suas almas agora pendem para o Espírito. Eles estão em paz com Deus, não há mais conflito. O Senhor Deus não quer mais destruí-los por causa do pecado. Os que estão em Cristo podem gozar de grande paz no interior de suas almas, mesmo enquanto estejam a enfrentar grandes lutas na sua vida diária, para mortificarem a sua própria carne, para mortificarem hábitos pecaminosos, para deixarem práticas pecaminosas. Os que estão em Cristo Jesus, estes não possuem mais condenação. Essa é a característica daqueles que foram libertos do poder da morte, do poder do pecado e da maldição da queda. Não é o fato deles não pecarem que os leva à liberdade, mas é o fato de que eles estão em Cristo. Cristo é a base da sua libertação, da sua paz. Cristo é a base da sua completa e definitiva redenção. Os crentes, portanto, precisam compreender esta verdade e viver a partir desta verdade ao longo de toda a sua vida, lutando para mortificar o pecado, mas ao mesmo tempo descansando na obra poderosa que o Senhor Jesus Cristo já realizou. A fim de fundamentar essa afirmação do verso 1, Paulo nos traz algumas razões, nos versos de 2 até o verso de número 11, do porquê os crentes, ainda que constatem suas falhas e pecados, do porquê uma pessoa verdadeiramente crente, ela pode gozar de paz e segurança de sua salvação. Então ele vai nos dar algumas razões. O verso de número 2 introduz as razões porque os crentes não sofrem mais condenação. E as duas razões são apresentadas aqui: santificação e justificação, a obra do Espírito e a obra do Filho. As duas juntas são conjugadas, elas se coadunam e então formam toda essa inteireza de redenção que os crentes experimentam. Aquilo que nós já vimos no capítulo 6 e no capítulo 7, por exemplo, são demonstrações da eficácia da justificação, da eficácia da santificação, e agora todas juntas, as duas juntas, elas vêm para prover um único fruto: trazer aos crentes não uma licença para pecar, como os incrédulos acusam aqueles que creem e confiam na doutrina da justificação, mas para revelar a eles que o seu processo de santificação, ele está acontecendo. Essa santificação é progressiva e o fundamento dela não é o que eu faço, mas é a própria pessoa de Cristo e a presença do seu Espírito em mim. Por isso ele diz no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito, os irmãos se entender, eu já expliquei anteriormente, às vezes a mesma palavra ela tem mais de um significado. Nós já vimos que lei em Romanos tanto pode significar os mandamentos, como pode significar todo o conjunto de lei trazida no Antigo Testamento, como pode significar a inclinação da alma, como nós vimos no capítulo 7, quando Paulo falou sobre a lei do pecado nos incrédulos, mas também como uma inclinação, não total, mas uma disposição no homem, aquilo que está nos nossos membros como o remanescente do pecado. Mas nesse caso, quando Paulo fala a lei do Espírito, Paulo está falando sobre o princípio da nova vida que está no crente. Paulo está falando da regeneração. Paulo está falando do princípio da nova vida que está no crente. Os crentes foram regenerados e, portanto, eles receberam uma nova vida. É este princípio que atua no coração dos crentes. É isso que a Bíblia chama em outros momentos de o novo homem.
o homem que é segundo o Espírito. É este princípio, O princípio do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos regenerados, diz o apóstolo Paulo. Nós fomos regenerados pelo Senhor Jesus Cristo e essa obra é aplicada a nós pelo seu Espírito. Portanto, aquela lei do pecado e da morte que foi angariada por Adão na queda, esta lei foi completamente dissipada, ela foi removida, ela foi completamente destruída. Nós agora estamos completamente libertos do domínio desta lei do pecado e da morte, porque fomos regenerados em Cristo Jesus. Essa nova vida, esse novo nascimento, como é dito em João 3, é o princípio que atua na alma dos crentes. É o princípio que atua na alma dos crentes. Quando Paulo diz o princípio, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, que está em nós, observe que o apóstolo Paulo mostra que é o Espírito Santo que é a fonte e, ao mesmo tempo, o ator eficaz desse novo princípio de vida que está nos crentes. É por esta razão que nós podemos falar, como Lutero dizia, um homem 100% justificado, mas também 100% pecador. Ora, por que o 100% pecador não anula o 100% justificado? A razão é simples, porque a eficácia da regeneração, a eficácia da nova vida que está em nós, não depende da interrupção da existência do pecado, mas depende somente do poder e da própria pessoa do Santo Espírito. Nova vida, diz o apóstolo, há em vocês. Ele, o Espírito, ele é tanto o autor como ele também é a fonte eficaz dessa nova vida, desta nova vida. É por esta razão que Paulo vai afirmar que nós somos novas criaturas em Cristo. Ainda que lutando contra o remanescente do velho homem, da velha criatura, mas agora somos novos em Cristo Jesus. Cristo então nos libertou eficazmente da lei do poder, da antiga lei que era da morte e do pecado. Nossa morte foi completamente eliminada, é o que Paulo está dizendo em outras palavras, porque temos a vida de Cristo em nós, implantada em nós pelo Santo Espírito. É por esta razão que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eles são novos em Jesus Cristo. O Dr. William Shedd fez uma ilustração para nos mostrar essa diferença entre a época em que nós não tínhamos Cristo e que o princípio, ou seja, a lei da morte e do pecado nos dirigia, e agora, em Cristo Jesus, como esse remanescente está em nós e como nós nos relacionamos com Ele, como Ele existe em nós. Então Shedd disse o seguinte: a diferença entre o pecado original e o pecado inerente, ou seja, os resquícios que estão em nós, o remanescente do velho homem. No capítulo 7, nós vimos que esse resquício foi apresentado como a lei do pecado, ou lei do pecado que está nos nossos membros. A diferença é como uma serpente. Uma serpente estando completamente inteira e ilesa, ela é uma serpente que é cheia de vigor, e o seu vigor aumenta continuamente, a sua intensidade é cada vez crescente. Assim também era o pecado antes da conversão. Ele possuía vigor em todos os seus sentidos e ele aumentava na intensidade e malignidade à medida que o pecador vivia. Agora, essa mesma serpente, ela está morta e ela foi cortada em pedaços, vários fragmentos.
mas ela está no homem, ainda que em pedaços. Por um tempo, que é o tempo da nossa vida, ela ainda luta contra a sua própria morte. Ela é persistente em algumas ações e tenta variar os seus movimentos para nos picar. Mas ela não cresce mais, ela não aumenta mais, ela não está mais ilesa, ela não está mais inteira. O que existe são seus pedaços, resistindo à morte que lhes foi implantada ou lançada sobre ela pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença de um homem regenerado para um homem não regenerado. O princípio da nova vida está em nós, ainda que os resquícios da velha também continuem em nós, mas eles estão praticamente mortos. Estão nos seus últimos momentos de agonia, são persistentes, mas nada mais podem fazer. Aqueles que estão em Cristo, estes possuem certeza de salvação. Olhem comigo, quando o apóstolo trata sobre a obra de Cristo, da nossa regeneração, como essa obra foi realizada e como ela é aplicada a nós. Se no verso 2 ele fala da pessoa do Espírito, no 3 ele fala da pessoa de Cristo. Ele diz então, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, Deus sentenciou o pecado na própria carne, isto é, na natureza humana do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo diz que aquilo que fora impossível à lei, nós precisamos entender que a lei não tinha e não tem poder para salvar ninguém. E essa impossibilidade da lei, a qual Paulo chama ela de enferma, estava enferma por causa da carne, se constitui exatamente no seguinte: a lei de Deus é perfeita, ela condena o pecado, mas ela me diz o que devo fazer para agradar a Deus. Só que a lei, por causa do pecado presente na natureza humana, a lei não podia condenar o pecado e salvar o pecador da prática do próprio pecado, porque ele continuava pecador. A lei então estava impossibilitada de dizer que isso é pecado e de ordená-lo a fazer isso como sendo o que agrada ao Senhor, porque aquele que cometeu pecado deveria morrer. Essa era a impossibilidade da lei, condenar o pecado e salvar o pecador do próprio pecado. É por esta razão, porque não havia outro meio de redenção e porque o Senhor Deus havia escolhido desde os tempos eternos, que o Pai enviou seu Filho para fazer o que a lei não podia fazer. O Pai enviou o seu Filho para fazer o que a lei estava impossibilitada de fazer: derrotar o pecado e salvar o pecador. Derrotar o pecado e salvar o pecador. Para que esta obra fosse realizada, o Filho bendito, a segunda pessoa da Trindade, precisava assumir carne, e é isso que Paulo diz: Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Para que essa obra fosse realizada, Cristo deveria vir a este mundo, conforme Lucas 2:49, João 5:36, conforme todas as profecias do Antigo Testamento. O Pai então envia o seu Filho, o seu amado e único Filho, e o envia para no seu corpo condenar o pecado dos seus eleitos. Desta forma, Cristo poderia derrotar o pecado e salvar o pecador. Observem que quando o apóstolo se dirige para falar da pessoa de Cristo, ainda no verso de número 3, quando ele diz: Deus enviou seu próprio Filho,
Notem que Paulo está trazendo um elemento sobre a segunda pessoa da Trindade nesse verso. Paulo está falando da eternidade de Cristo e do seu relacionamento cheio de amor e glória com o seu Pai antes da encarnação. Ele está falando da segunda pessoa da Trindade, que, como ele mesmo vai descrever em Filipenses 2,6, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias da sua vida nesta terra, ele viveu, mas ele não subsistiu em forma de homem, ou seja, ele não subsistiu em forma de Deus, ele não se comportou como Deus, mas sim como homem, para sofrer no seu próprio corpo a dor da nossa redenção. Cristo foi enviado então, diz o apóstolo, assumiu carne semelhante à nossa carne pecaminosa, ou seja, a natureza humana de Cristo era igual à nossa natureza, com uma exceção: ele não possuía pecado. É verdade, muitos querendo ressalvar, ou salvaguardar, a santidade de Cristo, desdenham da natureza humana do Redentor. Isso é um erro, a Bíblia não afirma isso. A união da segunda pessoa da Trindade com a natureza humana fazia parte da nossa redenção. E essa natureza humana que Cristo assumiu não foi criada para ele naquele momento como se fosse uma natureza fora da natureza humana já constituída, ou seja, fora da descendência de Adão. Se Cristo tivesse uma natureza diferente da nossa, ele não poderia ser o nosso representante no pacto da graça. E é como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, ele socorre os irmãos que possuem carne e sangue, então para isto ele também deveria possuir carne e sangue. É por esta razão que o apóstolo deixa claro que a sua natureza era igual à nossa, mas sem pecado. Carne em semelhança de carne pecaminosa, referindo-se à pureza e à santidade da sua própria natureza humana. Quando o Senhor Jesus Cristo encarnou, ou seja, quando aconteceu o milagre no ventre de Maria, quando a segunda pessoa da Trindade passou a existir tanto como Deus, tanto como homem no ventre de Maria, aquela natureza humana de Cristo formada no ventre de Maria era igual à de todos os homens. Era a mesma natureza caída que veio de Adão até Maria, mas que naquele momento fora completamente tomada e santificada pelo Espírito. É o que diz Lucas, é o que diz Mateus. O Espírito envolveu o ventre de Maria, o Espírito é o santificador, é o purificador dessa natureza. Ela não era diferente da nossa, ela era uma natureza humana que fora transformada ou impedida de receber contaminação por conta da pessoa bendita do Santo Espírito e do Filho que a assumiria. Cristo toma para si essa natureza, uma natureza sim caída, mas não pecaminosa, porque ela fora purificada e santificada pelo Espírito. É por isso que ele usa a expressão em semelhança de carne pecaminosa e não em carne pecaminosa. Ela era de fato nossa natureza, completa, mas completamente purificada de todos os efeitos da queda. Lucas 1,35 descreve isso. O próprio Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 5, 21, vai falar que ele não tem pecado, mas foi feito pecado por nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, vai mostrar que ele pode se compadecer de nós, porque ele possuía uma natureza que lidava com os nossos dilemas. Ele foi enviado para assumir uma natureza humana, a fim de prover destruição para o pecado,
salvação para o pecador. De fato, foi na carne de Cristo, na sua natureza humana, que Deus condenou e puniu os pecados de seu povo. Foi no lugar de seu povo que Jesus suportou a ira de Deus. Isaías 53 vai falar dele exatamente passando por isso, padecendo por isso em seu próprio corpo, em seu próprio ser. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, todos esses textos e muitos outros mostrarão como Cristo sofreu a penalidade do pecado na sua natureza humana, em todo o seu ser. Em todo o seu ser. Para que o escrito de dívida fosse cancelado, conforme Colossenses 2,14, para que a culpa fosse completamente abolida, para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus, Cristo teve que ser condenado em nosso lugar. E teve que sofrer a morte, que resultaria na destruição do pecado e na nossa salvação, em nosso lugar. Desta forma, como bem diz o apóstolo, ainda no verso 3, de fato, logo se humilhou ao mais alto grau, ao mais baixo grau, unindo-se a uma natureza que antes era pecaminosa, agora não mais, fora purificada, fora completamente transformada, todos os efeitos da queda foram retirados dela, mas ainda era uma natureza humana. Ainda era uma natureza humana. Quando os crentes contemplam a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o seu deixar ao seu trono e assumir natureza humana, os crentes contemplam a condescendência de Cristo, a graça e o amor do Pai, o sacrifício do Senhor em tomar a nossa natureza e em sofrer na própria natureza o nosso pecado. Isso deve levar os crentes a uma profunda admiração para com Cristo, a um amor cada vez maior para com Ele. Não é o que nós deixamos de fazer que nos garante redenção, é o que Cristo fez que garante redenção. Observe que quando Paulo diz na parte final do verso, e condenou Deus na carne o pecado, quando Paulo fala do pecado aqui, Paulo está falando de um elemento específico do pecado, a culpa. Cristo sofreu a nossa penalidade, Ele foi feito culpado de todos os nossos pecados. Ele sofreu a nossa culpa. É por isso que o seu sacrifício é vicário, ou seja, substitutivo, e é expiatório. Ele paga a nossa dívida. É por esta razão que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a morte expiatória de Cristo, a morte vicária de Cristo, fez o que a lei não podia fazer, condenar o pecado, salvar o pecador. É por isso que os crentes podem afirmar com fé: não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem está em Cristo Jesus. Notem no verso 4 que o efeito disso, Paulo diz, a fim de que se cumprisse o preceito da lei, ou seja, a justiça da lei foi cumprida em Cristo. A justiça da lei foi revelada e cumprida em Cristo, quando Ele condenou o pecado e quando Ele salvou o pecador morrendo no lugar deste. A justiça da lei foi completamente revelada e cumprida em Cristo, por meio da sua obediência e por meio do seu sofrimento. Por meio do seu sofrimento. Agora, diz o apóstolo Paulo, como uma consequência dessa obra de Cristo e da presença e obra do Espírito em nós, ele diz: não andamos mais segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Ora, o que ele está dizendo é que antes, como criaturas pecadoras sem Cristo, nós andávamos segundo a carne. E a lei de Deus instigava o nosso pecado com as suas proibições.
mas ao mesmo tempo me tornava irado com as suas ameaças. Agora não. A lei fala ao meu coração. A lei é doce ao meu coração. Suas proibições são agradáveis à minha alma. Suas exigências são doces à minha alma. Porque já não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É verdade que nós ainda não obedecemos perfeitamente à lei, sim. Nós ainda temos os restos, o remanescente da velha natureza em nós. Mas veja o que Paulo está dizendo. A solução para uma pessoa ter certeza de salvação não é obediência absoluta, é expiação, é morte vicária, é a morte de Cristo Jesus. Agora, estando em Cristo, expiados, regenerados, habitados pelo Espírito, os crentes agora se lançam para obedecer à lei do Senhor perfeitamente? Não, mas agora eles a obedecem de todo o coração, de todo o coração. Eles querem a lei do Senhor, eles amam a lei do Senhor, eles desejam a lei do Senhor. Eles não andam mais segundo a inclinação da carne, agora eles andam segundo a inclinação do Espírito. Ou seja, esse é o efeito da regeneração e da presença do Espírito nos crentes. A inclinação de suas almas é para Deus e a sua palavra. É para Deus e a sua palavra. Olhem comigo a partir do verso 5, que Paulo vai nos dar as razões agora, porque na vida cristã os crentes não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então no verso de número 5 ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo está dizendo, uma vida piedosa é resultado da habitação ativa do Espírito. Ou seja, não é simplesmente o fato de alguém não se prostituir que ele tem piedade, não é simplesmente o fato de alguém não beber que ele tem piedade, é a pessoa do Espírito que habita nele. A piedade é proveniente da presença e obra do Espírito no crente. A sua vida é uma vida de piedade e não uma vida na qual ele faz coisas para a piedade. Ele não se inclina mais para as coisas da carne, diz o apóstolo, não cogita mais das coisas da carne, mas agora das coisas do Espírito. Das coisas do Espírito. A palavra inclinação, aqui no verso de número 5, ela é uma palavra muito interessante, porque ela se refere à inclinação inerente, ou seja, à inclinação própria da alma. Paulo diz então que os crentes possuem uma inclinação pelo Espírito e para o Espírito. O Espírito os inclina e eles se inclinam para o Espírito. É por isso que eles não andam mais segundo a carne. Ou seja, é por isso que você pode ler 1 João e verá João dizer: quem não tem pecado é mentiroso, confesse seus pecados. Mas mais adiante João diz: o que vive na prática do pecado não é filho de Deus. João estava falando da mesma coisa de Paulo. A inclinação da alma é a inclinação da alma. Não é somente o que se faz, mas é a motivação, os desejos, a crença que está tudo embutido naquilo que é feito. Porque os homens crentes possuem uma inclinação do Espírito e para o Espírito, eles não andam mais segundo a carne. Observe no verso 6 que, para ratificar este ponto, ele diz: o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e para a paz. Para a vida e para a paz. Notem que Paulo diz o pendor da carne, não diz andando segundo a carne. A mudança da palavra pendor, né, ou segundo a carne para pendor, ela é muito enfática. A palavra fronema. Essa palavra, ela significa, de forma enfática, uma combinação de ações da vontade
e do entendimento. Entendimento é a nossa ação cognitiva de pensar, de calcular, de medir, de julgar, e da vontade. As duas juntas agora constituem esse pendor da carne. Esse pendor da carne. Quando Deus disse em Gênesis 6:5 que todo o desígnio, os desejos, a imaginação do coração do homem era pecaminosa, a palavra lá é exatamente esta. Lógico, é a palavra hebraica que corresponde a fronema em grego. Mas é essa mesma ideia, a de mostrar os sentidos da alma, a razão, o entendimento, os afetos inclinados para a carne. Inclinados para a carne. Quando Jesus resumiu os mandamentos dizendo que nós devemos amar a Deus, ele usa uma expressão muito interessante em Mateus 22, verso de número 37. O Senhor disse assim, Mateus 22, 37, ao resumir os mandamentos, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois ele diz: de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele não está dizendo que existem partes em nós que não amam a Deus. Mas quando Jesus fala de amar a Deus com toda a nossa alma e entendimento, ele está falando desse fronema inclinado para Deus, o entendimento, as afeições, a vontade, é aquilo que nós chamamos de as faculdades da alma, agora voltadas para Deus, para Deus. É por isso que os crentes não andam mais segundo o pendor da carne, porque seus afetos, seu entendimento, sua alma, estas coisas foram mudadas pela presença do Espírito e a obra da regeneração. Cristo alterou estas coisas, elas estavam mortas, agora estão vivas em Jesus Cristo. Desta forma, a conduta da vida diária, a conduta dos crentes é segundo a inclinação de suas almas, é segundo a inclinação do seu ser. A nossa conduta, nossas escolhas, é segundo a vida que já temos em Cristo, ou se não temos, é segundo a morte que ainda temos por não ter Cristo. Portanto, o apóstolo diz: se viver e agir em conformidade com o pecado, inclinação para a morte. Se viver e agir em conformidade com o Espírito, alma regenerada. Inclinação para a santidade, gozo, paz. Ele não está falando de perfeição. Ele não diz que os crentes não erram, ele não diz que os crentes não lutam contra pensamentos, desejos, contra vontades, ele não diz que os crentes não cogitam coisas más, não planejam coisas más, ele não disse isso, ele está falando de inclinação. Está dizendo que aqueles que vivem, aqueles que agem de conformidade com a carne, não possuem Cristo. Mas aqueles que agem e vivem de conformidade com o Espírito são almas regeneradas, santificadas. Para estes não há mais condenação. Não pode haver conflito contra o pecado sem regeneração. Sem regeneração. Os versos 7 e 8, o apóstolo ainda dando as razões do porquê os crentes não andam segundo a carne, ainda que eles vivam no mundo, ainda que não sejam perfeitos, ainda que cometam falhas. Então Paulo diz: porque a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Ora, como é que você pode estar num relacionamento com Deus? Como é que você pode ser um filho de Deus e ser inimigo dele? Isso não pode acontecer.
Isso não pode acontecer. O pendor da carne é inimizade contra Deus. O pendor da carne não se sujeita à lei de Deus, ele odeia a lei de Deus. O pendor da carne é insubmisso contra a lei do Senhor Deus. Verso 8, o apóstolo diz: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Os crentes não fazem nada para expiarem seus próprios pecados, nem mesmo sua obediência é para isto. Os crentes já foram regenerados em Cristo, expiados por Cristo. Agora, a sua vida de obediência é o desejo deles de viverem segundo o seu Salvador, de viverem segundo o seu glorioso e santo Salvador. Por isso que os crentes imperfeitos, sim, cometedores, não vou dizer a palavra pratica porque ela está associada à inclinação para a carne, mas sim, cometem pecados, eles podem ter absoluta certeza de que não há condenação para eles, por causa do poder e da eficácia da obra de Cristo e do Espírito. O apóstolo prossegue então os versos de 9 a 11, ele retorna a falar da pessoa do Espírito nos crentes. Ele volta então a falar dessa pessoa bendita do Espírito no coração dos crentes. E então o apóstolo diz: vós não estáis na carne. Vocês não estão na carne. Vocês estão no Espírito, porque o Espírito habita em vós. Quem não tem o Espírito, esse não é de Deus, vós sois de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que no português a construção do versículo pareça que Paulo está duvidando, mas Paulo não está duvidando. Paulo está fazendo uma afirmação aos crentes, dizendo: eu sei que vocês estão em Cristo, ainda que vossos corpos não estejam completamente santificados. Eu sei que vocês estão em Cristo, porque o Espírito habita em vocês. É porque o Espírito habita em vocês. Ele não tem dúvida de que o Espírito habitava os crentes de Roma. A sua afirmação é uma afirmação aonde ele diz: eu sei que vocês têm o Espírito de Deus, porque se vocês não o tivessem, vocês jamais poderiam adorar verdadeiramente a Deus, não pertenceriam a Ele, não seriam dele. Vós não estáis na carne, mesmo lutando contra pecados, vós não estáis na carne, mas no Espírito. O verso 10 e o verso 11, olhe como ele fala sobre esse efeito da pessoa, da obra da regeneração, agora no meu corpo e na minha vida nesse exato momento. Ele então diz: se porém Cristo está em vós, na verdade, o corpo já está morto para o pecado, mas a alma está viva, o Espírito está vivo, por causa da justiça de Cristo. Se vocês têm Cristo, o corpo já está morto para o pecado. É verdade, ainda que nós lutemos contra o nosso pecado, o nosso corpo, por causa do pecado, já está destinado à morte, sentenciado à morte. É por isso que os crentes, mesmo que regenerados, mesmo que transformados, mesmo que habitados por Cristo, morrem, porque seus corpos sofrerão a penalidade do pecado, essa penalidade. Porque eles têm Cristo, somente o corpo morre,
somente o corpo. O espírito não. O espírito está vivo por causa da justiça, a alma está viva em Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa da presença de Cristo, por causa do Espírito de Cristo no coração do crente. Verdadeiramente, o que Paulo está dizendo é que por causa do pecado, sim, o corpo de cada um de nós está obrigado a morrer. Mas o veredito final da redenção está na alma. O destino deles é a vida eterna. E um dia, o autor da regeneração do próprio Filho também nos ressuscitará. É o que ele diz no verso 11. Também ressuscitará o vosso corpo mortal. Também ressuscitará o vosso corpo. A presença de Cristo nos crentes alterou completamente a existência deles, mudando vontade, afetos e entendimento ou razão. Também alterou até mesmo a questão do próprio corpo em si. O corpo que é destinado para a morte por causa do pecado, logo em breve ressurgirá perfeito, sem mácula, transformado e sem mais morte, para ser completo, com uma alma completa, pelos séculos dos séculos, sem fim. Notem no final do verso 11, quando o apóstolo diz que o poder da morte física será destruído pelo poder da ressurreição. A ressurreição, que é uma obra do Espírito que já habita em nós, será realizada quando Ele ressuscitar o nosso corpo. E então agora, integralmente, corpo e alma, viverão com o Senhor pelos séculos dos séculos. É por esta razão que aqueles que estão em Cristo não têm condenação, por causa da obra de Cristo e do Espírito, por causa da presença de Cristo e do Espírito neles. Eles são alma regenerada. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que não há mais condenação em Cristo, visto que Cristo sofreu a morte vicária e expiatória, pagou o preço da nossa condenação, sofreu a nossa culpa, ou seja, Ele de fato derrotou o pecado e nos salvou, Sua salvação para nós significa vida, a nova vida, o princípio que agora rege a nossa alma, regeneração. Agora, nossos afetos, nosso desejo, nossa vontade, agora se inclinam para Cristo. Portanto, lutem contra os vossos pecados. Não aceitem pacificamente essa história de que é assim. Não é assim. Nós fomos chamados para a santidade. Para a santidade. Se existe uma coisa da qual os crentes não devem jamais se contentar, é com o seu grau e nível de luta contra o seu pecado. Mortificar a nós mesmos, abandonar a tolice e a meninice, para nos tornarmos maduros no nosso relacionamento com Cristo. Nós fomos chamados à santidade. E faremos isso à medida que preferirmos não atender aos desejos da carne, mas à inclinação de nossa alma, que se dirige para o Espírito. É importante, como a título de aplicação, lembrarmos disso. Os crentes precisam desenvolver comunhão com as três pessoas da redenção, Pai, Filho e Espírito. Infelizmente, nós demonstramos nossa gratidão pela redenção, tendo grande distância para com Deus, quando na verdade deveríamos ter extrema proximidade.
Nossa luta será maior, mas será muito melhor. Nossas vitórias serão maiores à medida que nós cultivarmos maior comunhão com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito. Mais distância talvez implique menos luta. Se implicar menos luta, não quer dizer que você está bem, mas quer dizer que você está insensível ao pecado que está em você e à voz do Espírito que clama a você para que lute. Então, os crentes precisam nutrir grande comunhão com as três pessoas da Trindade. Por fim, esta batalha é travada diariamente. A batalha pela santidade é travada diariamente no nosso interior, para depois ser travada no exterior, nas nossas ações. Atender à vontade da carne pode muitas vezes acontecer, e isso produzirá ou deve produzir tristeza pelo pecado praticado. Mas ao mesmo tempo em que resistimos à carne, devemos gozar de grande alegria por isso. É sinal de que estamos atendendo à voz do Santo Espírito, buscando o fruto do Santo Espírito e dia após dia nos distanciando cada vez mais da nossa própria carne. Que Deus nos ajude a viver para a sua glória e que essa paz bendita inunde todo o nosso ser. Vamos orar. Senhor, dá-nos tua graça e abençoe-nos nesse momento. Que nós não apenas ouçamos a tua palavra e que ela não seja apenas um monte de informações, mas de fato possamos recebê-la como ela é, a tua palavra, cheia de poder, cheia de graça, cheia de glória. Nosso desejo, Senhor, é mortificar a nós mesmos continuamente até o último dia de vida nesta terra. Por isso, recebendo então já do Senhor esse novo princípio de vida, possuindo agora o Santo Espírito e as suas santas inclinações, que o Senhor me leve continuamente ao arrependimento todas as vezes que eu me recusar a atender o Santo Espírito, para atender a minha própria vontade. Traz-me tristeza, Senhor, quando preferir o pecado ao invés da santidade. Não dê descanso aos meus olhos enquanto não chorar pelo mal praticado. Entristece sim a minha alma, ó Deus, por isso. Mas ao mesmo tempo, revigora e renova o meu espírito, renova as nossas almas, lembrando-nos a graça e a dádiva do perdão que já temos em Cristo, lembrando-nos de que, estando em Cristo, não somos lançados para fora, mas o Senhor nos restaura, nos limpa e nos transforma. Então, encoraja-nos, ó Pai, a viver cada dia mais esta novidade de vida, segundo a pessoa bendita do Teu Filho, para o louvor do Teu próprio Filho, do Senhor e do Santo Espírito, para minha alegria e meu crescimento em santificação. Dê-nos Tua bênção, Senhor. Mas também nesse instante clamamos ao Senhor. Se há alguém entre nós que ainda não foi regenerado pelo Santo Espírito, se há alguém entre nós, ó Pai, que até ouve a Tua palavra, tem algum contato, mas que não é habitado pelo Espírito, seja grande ou pequeno, que o Senhor do Teu alto sublime trono se compadeça, tenha misericórdia e chame-o eficazmente pela voz do bom pastor, como lemos em João 10. Que haja então salvação, arrependimento, confissão, regeneração. Salva então, Senhor, para a Tua própria glória, para a nossa alegria, para o bem eterno deste. Salva. É a nossa súplica, é o nosso clamor em Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ficar, peço os irmãos fiquem de pé, nós vamos cantar um cântico, depois eu estarei orando, impetrando a bênção do Senhor.
Cantemos o Salmo 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em teu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Vou pedir aos irmãos que se assentem. Eu quero chamar aqui